correr de pé, vamos fazer uma oração. Eu pedi a um dos obreiros, por gentileza, se puder chamar a Valquíria, porque ela foi levar o Lucas e ficarei um pouquinho com ele, preparando ele para ele poder permanecer na salinha, ela vai compartilhar a palavra. Mas enquanto ela se aproxima, nós queremos agradecer a Deus por tudo que Deus está fazendo conosco. Temos vivido tempos de bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais, elas não são necessariamente quando tudo vai bem, não é verdade? Nós temos vivido dias em que as tribulações elas têm vindo sobre todos nós, como igreja do Senhor. Mas Deus está nos ensinando lições. Como foi acabado de louvar, nós temos que estar preparados, irmãos. Porque no meio das lutas, o Senhor tem bênção para o seu povo. Lá no meio do deserto, o Senhor tinha preparado um milagre para o seu povo. Por isso, igreja, vamos continuar adorando o Senhor. Não vamos parar, não vamos deixar para trás aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Vamos perseverar, porque maior é o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu te convido a fechar os teus olhos. E nós juntos intercedemos nessa hora pela palavra que vai ser ministrada. Em seguida, a irmã Valquíria vai compartilhar conosco uma palavra. Ontem nós falamos sobre as necessidades básicas da criança. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre crianças especiais, porque é algo que está acontecendo com muita frequência e nós, como igreja, não podemos estar alheios ao que acontece à nossa volta, muitas vezes ao nosso lado, ao nosso redor. Então vamos ouvir, vamos aprender um pouco, sempre podemos aprender com a palavra, e eu convido os irmãos então a orarmos. Nosso Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e obrigado por este tempo que estamos vivendo. São dias, Senhor, de lutas, é verdade, tribulações que o teu povo tem passado, Senhor, dias difíceis, tempos trabalhosos, mas sabemos que tudo isso é bíblico, Senhor. Essas coisas iriam acontecer, e a tua palavra já nos preveniu a respeito disso. Mas, Senhor, nós nos alegramos por saber que o Senhor também fez uma promessa, que em meio a todas as lutas e tribulações que teríamos, o Senhor jamais nos deixaria, o Senhor jamais nos abandonaria, e nós temos essa convicção de que somos o teu povo, temos essa identidade que somos a igreja do Senhor na terra. Por isso estamos alegres, Senhor, porque em cada luta, em cada tribulação, temos visto a mão do Senhor, a glória do Senhor repousar sobre o teu povo, da vitória, Senhor, e nós estamos alegres por esse trabalho, pela maneira como o Senhor tem conduzido os nossos corações até aqui. Obrigado, Senhor, pelas crianças, obrigado pelas famílias. Agora, Senhor, na reflexão que vamos receber a tua palavra, abençoa-nos mais uma vez, e que através, Senhor, da tua serva, possamos também ser edificados para o louvor, para a glória do nome, para a sua edificação e o nosso crescimento, e possamos de alguma forma aprender algo, Senhor, para reproduzir o teu reino, que possamos alcançar vidas através daquilo que aprendemos com a tua palavra, e que isso seja para o louvor do teu nome. Assim pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus por esse dia maravilhoso, festivo, que o Senhor tem estendido novamente a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade, agradeço ao meu esposo pelo apoio, pelo incentivo ao ministério que Deus tem confiado a nós. Agradeço a esta igreja, os irmãos que estão sempre intercedendo em nosso favor, nos ajudando. E vamos ler a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, foi para casa. A multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem, no momento em que Jesus, estando na sua casa, diz a palavra de Deus que tantas pessoas foram para lá para ouvir os ensinamentos de Jesus, que já não cabiam mais dentro daquele estabelecimento, já não cabiam mais dentro daquela casa. E ele diz a palavra que 4 homens, tomados por uma grande fé, carregaram um paralítico até lá e, não podendo entrar e adentrar a presença de Jesus, deram um jeito de abrir um buraco sobre o telhado. Logicamente, as casas daquela época eram muito diferentes das nossas, mas nós não vamos agora entrar em detalhes históricos ou arquitetônicos, não é esse o objetivo dessa palavra. O fato é que eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele leito na frente de Jesus Cristo. E aquele paralítico ali deitado, e nesse momento Jesus olha, e eu penso que toda a multidão que estava ali parou e ficaram todos olhando para ver o que ia acontecer. E Jesus olha para aquele paralítico e ele então diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E diz a palavra de Deus que os escribas começaram a blasfemar, mas isso era de praxe ainda dos escribas, era corriqueiro, era comum. Eles viviam atrás de Jesus procurando um argumento, procurando um motivo para derrubar, para acabar com a vida de Jesus. Mas eu queria saber qual foi o pensamento daqueles 4 homens que levaram o paralítico. E eu li as passagens que estão em Marcos, em Lucas, em Mateus, e nenhuma das passagens diz o que aqueles 4 homens pensaram, falaram ou como eles reagiram. Mas certamente eles ficaram decepcionados, eles ficaram frustrados. Carregaram um leito, carregaram um homem sobre um leito, fizeram tanto esforço, abriram um buraco, deram um jeito. Isso não deve ter levado alguns minutos, deve ter tomado muito tempo da vida deles. E no momento em que eles colocam o homem diante de Jesus, obviamente eles desejavam que aquele homem fosse curado. O que eles esperavam ouvir de Jesus era: seja curado, levanta e anda. Mas eles ouviram: filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez eles tenham pensado: mas o que adianta pecados perdoados e continuar num leito, dependendo de tudo, para tudo, de todos para tudo, sem poder se mover para nada, para lugar algum? De que serve perdão de pecados se eu continuo, se o homem que nós trouxemos continua paralítico, continua especial, que é do que nós estamos falando hoje? De que serve o perdão dos pecados numa situação dessas? Mais adiante, a palavra diz que Jesus curou aquele paralítico. Após ele ali conversar com os escribas, ele curou, porque o nosso Deus tem sim poder para curar qualquer enfermidade. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, que é poderoso, não tem dificuldade para curar. E ele curou aquele paralítico, diz a palavra que ele tomou o seu leito e saiu andando e glorificando a Deus pelo milagre. Todos ficaram ali assustados, impressionados. Mas acontece que nesta passagem, Jesus ele queria nos ensinar algo muito precioso. Ele queria ensinar uma lição que nós hoje precisamos aprender com Jesus. Algo que nós temos falado e repetido tantas vezes. Se você perguntar para as crianças, elas vão falar: crianças, como é que Deus olha? Elas vão falar: Deus olha para o coração. Aleluia. Deus diz que Deus não atenta para a aparência, mas que Deus olha para o coração. Acontece que Deus, ele não está interessado apenas
o coração. Deus deseja que nós também aprendamos a olhar para o coração das pessoas. Quando Jesus viu aquele paralítico na frente dele, a primeira coisa que Jesus viu não foi a sua deficiência. A primeira coisa que Jesus viu foi o seu coração. E Jesus viu naquele homem o que ele vê em você e vê em mim. Um homem, um ser humano necessitado de Deus. E para o qual existe um plano de salvação maravilhoso e para o qual Deus tem bênçãos maravilhosas preparadas para ele. Nós normalmente, irmãos, quando nos deparamos com um deficiente físico ou mental, a primeira coisa que nós observamos, a primeira coisa que os nossos olhos registram é isso, é a sua deficiência. Mas Jesus hoje deseja nos ensinar a olhar o seu coração e entendermos que todo e qualquer deficiente, ou criança, ou pessoa especial, como nós estamos falando, como se fala hoje em dia, tenha sim o direito a desfrutar da vida com Deus. Nós muitas vezes não fazemos isso, nós achamos muito difícil. Nós, irmãos, falando de deficiência, de especificidade, normalmente nós pensamos nas pessoas que andam em cadeiras de rodas, nas pessoas que vivem em leitos. São pessoas especiais, sim, também. Mas existe um contingente bem maior de pessoas especiais, que são aqueles que não são visíveis aos nossos olhos. São as crianças autistas, são as crianças com a TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, são as crianças com dislexia e outros tipos de transtornos que estão surgindo cada vez em maior proporção na sociedade. Eu tenho um livro em casa que fala, esse livro ele foi editado em 2008, mas ele traz dados. Vocês sabem que as estatísticas, elas são sempre muito passadas, porque é um trabalho demorado fazer estatística. E esse livro ele traz estatísticas de 1990. É um livro americano e diz que praticamente 1/3 da população estudantil está comprometida por algum tipo de transtorno mental. Antigamente dizia-se deficiente mental, débil mental, retardado mental, e muitas pessoas sofreram muito com todo esse tipo de rótulo, mas hoje em dia as nações, os governos estão tão preocupados com o que está acontecendo com as crianças que estão nascendo agora, que pesquisas estão sendo investidas e que está tendo que mudar todo o sistema de educação. O sistema de educação está passando por mudanças, porque senão, daqui a alguns anos, não teremos jovens capazes de trabalhar, não teremos homens capazes de conduzir uma família, não teremos mulheres capazes de ser boas donas de casas, porque as crianças estão tendo dificuldade de conseguirem completar os seus estudos. E a dificuldade maior que elas enfrentam é a discriminação, o preconceito e o isolamento social. Irmãos, nós precisamos entender que a maioria dessas crianças, elas não andam com plaquinha escrita: me respeite, sou especial, sou autista, sou hiperativo, tenho dislexia. Não. Irmãos, essas crianças, elas só vão encontrar a sua barreira no momento do convívio com as outras crianças. Então, o autismo, por exemplo, irmãos, é o que eu mais tenho vivido, né? Porque está na minha casa. O autismo não é simplesmente uma questão de fala. Muitas pessoas pensam que o autismo é simplesmente um atraso na fala, na linguagem verbal. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais complicado do que isso. Nós hoje não temos tempo para entrar em detalhes. É um domingo à tarde, eu sei que está todo mundo com sono, cansado, né? Nós não vamos nos detalhar nessas coisas. Mas, irmãos, o autismo ele compromete a vida da criança de uma forma tão severa que, se não houver uma intervenção rápida, precoce, quanto antes, essa criança está fadada a viver sempre dependendo dos pais, até morrer. Porque essa criança ela não consegue se socializar,
ela não consegue estabelecer relacionamentos. Vocês podem perceber que o Lucas, eu quero ter a liberdade de falar dele porque ele é meu filho. Não quero assim me sentir vítima, não, pelo contrário, irmãos, Deus tem nos abençoado. Eu estou usando ele como exemplo prático para que vocês entendam. O Lucas, ele não faz amizade com as outras crianças da idade dele. Embora isso está sendo tratado nele já há mais de um ano, ainda ele tem dificuldade de estar no meio das crianças. Ele está aqui no meio da igreja, mas para ele não se relaciona como vocês são meus irmãos, meus amigos, não. Ele vem e vai embora, você vê que ele corre para lá e para cá e não se preocupa em ter um relacionamento com ninguém. Já a criança hiperativa, ela é uma criança impulsiva, ela é uma criança que tem reações muito impulsivas. Ela não é aquela criança que pensa, que antes de tomar alguma atitude, ela age pelo impulso. E entre tantas outras qualidades, é aquela criança que não tem, ela não fica muito quietinha, ela não consegue sentar numa cadeira e ficar ali ouvindo uma aula atentamente e fazer atividade com a maioria das outras crianças. E a criança com dislexia é aquela que tem dificuldade na leitura. É aquela que ela se manifesta mais na leitura, na escrita, e também é uma criança que às vezes não sabe diferenciar a esquerda, a direita, o grande, o pequeno, o longe, o perto. E essas coisas, irmãos, elas fazem com que a criança sofra muito, porque a criança ela se sente muito isolada, muito diferente. Então nós, como igreja, irmãos, está na hora de nós começarmos a olhar para essas pessoas como Jesus olhava para essas pessoas, olhando para o coração, para a necessidade dessas crianças. Jesus tem poder sim para curar qualquer uma dessas crianças, mas a cura que Ele quer fazer é nos corações, muitas vezes frios, distantes, ausentes, que não se importam. A maioria de nós é assim, né? Se não acontece na minha casa, não me afeta, está tudo bem. Se na minha casa está tudo bem, se os meus filhos estão se desenvolvendo bem, então não tem problema nenhum. Mas está na hora de nós, como igreja, acordarmos para isso. Numa certa ocasião, em que eu estava ouvindo uma palestra, e naquela palestra, naquele debate, ali tinha psicólogos, médicos, psiquiatras, professores, educadores, pais, tinha ali todos, cada um falando o que eles estavam fazendo para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Eu estava ali ouvindo cada um falando, nossa, nós fazemos trabalho com música, trabalho com artes, trabalho com capoeira, né, para as crianças e tal. E naquele momento o Espírito Santo ele falou ao meu coração: e você, como igreja, o que é que você tem feito para melhorar a vida dessas crianças? E como diz um pastor curitibano, que nós gostamos muito, eu levei uma surra de papai naquele dia. E não acho justo apanhar sozinha. Estou compartilhando essa surra com vocês. E nós, como igreja, o que é que nós temos feito por essas crianças? Quando nós fizemos aquele trabalho aqui sobre Davi e Golias, que nós apresentamos um vídeo com várias crianças especiais, a maioria das pessoas percebeu que aquele vídeo não era um vídeo feito por uma pessoa cristã. Embora não tivesse nada assim demais, já havia algumas figuras ali que nós não aceitamos no nosso meio. Aquele vídeo era produzido pela Unicef. Mas, irmãos, eu comentei com as professoras, eu me entristeci tanto, porque eu não tinha tempo de montar um slides, uma projeção. Eu não tinha tempo de procurar figuras e montar. Eu queria algo pronto. E quando eu fui procurar na internet sobre cristãos, eu achei muitos ajuntamentos de pessoas cantando e pulando e se alegrando. Eu achei muitos vídeos de grandes congressos, de luzes. Eu achei muitos vídeos de lindas coreografias, lindas coisas. Mas achei acho que um ou dois que falava de crianças especiais e que não era aquilo que eu queria para aquela ocasião. E eu comentei com as professoras, infelizmente, nós precisamos orar por isso, porque infelizmente você vê os cantores do mundo se juntando para arrecadar fundos para a Unicef, para arrecadar fundos para a PAI ou para isso e para aquilo. E
E nós, cantores cristãos, no Brasil eu tive notícia que os cantores cristãos mais renomados estão cobrando até R$2.000 para estar num culto, cantando num culto. A maioria dos nossos cantores estão procurando aquilo que satisfaz a sua necessidade, o seu ego. Eu falo isso com tristeza, para que nós estejamos orando por isso, irmãos. Será que não está na hora de nós, como igreja, começarmos a ver que essas crianças, por mais que seja difícil, pense numa criança autista, por exemplo. A criança autista, ela não tem a percepção do outro. Ela não entende que você pensa diferente de mim. Ela acha que tudo é do jeito dela. E a criança autista, ela não tem a percepção do abstrato. Ela não consegue entender que Deus existe se ele não tocar em Deus. Quer dizer, isso é a teoria dos médicos, né? Ela não consegue entender que anjos existem se ele não está vendo, se ele não pegar o anjo na mão. Então, é necessário nós rompermos uma barreira e buscarmos em Deus sabedoria para ensinar, sim, a palavra de Deus a essas crianças. Eu tenho dito às minhas amigas, professoras que estão comigo, que nós, igreja, nós precisamos orar e buscar soluções para nós chegarmos a um ponto. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem uma criança especial, seja qual for. Nós temos que chegar a um ponto, eu falo para elas nas reuniões, que os irmãos da igreja possam dizer àquelas pessoas que eles conhecem: você pode ir na minha igreja, que o seu filho vai ter uma sala preparada para ele, que o seu filho vai ter professores preparados para cuidar dele, e você vai poder sentar e ouvir a palavra de Deus. É um desafio muito grande, nós não temos tempo, trabalhamos, não temos estudo suficiente, mas Deus tem colocado isso no nosso coração e eu sei que nós vamos chegar lá. Não é em vão aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. As professoras estão ensinando lá em cima as nossas crianças a tratarem com respeito, com educação, com amor. Nas aulas que foram ministradas sobre bondade, fidelidade, paz, elas sempre estiveram tocando nesse ponto e falando a elas como é que elas vão receber no dia em que um coleguinha vier na salinha e ele for diferente, como é que nós vamos nos comportar, como é que nós vamos ajudar essa criança. Eu dou graças a Deus por essas irmãs que estão ao meu lado. Numa dessas ocasiões à tarde, eu vim aqui com uma das professoras para fazer um trabalho. Nós queríamos pôr um trenzinho aqui na parede, cheio de caixas de uva. Era um trabalho bonito que a gente queria pôr aqui. E nós estivemos aqui à tarde, e naquele dia uma mulher que tem um filho com uma deficiência muito severa, muito comprometedora, cuja mãe tem estado assim, extremamente angustiada, me ligou e falou: eu preciso sair de casa hoje, eu preciso sair de casa, eu não vou aguentar. Eu tinha de assumir, a criança não tinha ido para a escola. Se eu ficar em casa com meu filho hoje, eu vou acabar espancando ele, eu não aguento mais essa situação. Eu falei: vem aqui na igreja, eu estou aqui, né? A gente está aqui fazendo um trabalho. E essa mulher veio, e a gente ali conversando e dando um jeitinho, tentando cortar e tentando fazer. Acontece que aquela criança, ela se agarrou no braço da tia ali, eu brinquei um pouco com ele. Depois aquela criança, ela se agarrou no braço da tia que estava comigo naquele dia e ficou ali gritando e babando e rindo. E aquela tia pegava pano. Deus tem feito isso nessa igreja, irmãos. Pegava a toalhinha, enxugava aquela baba e dava risada e passava a mãozinha. E nós não conseguimos fazer o trenzinho naquele dia. E quando eu fui embora, eu falei para ela: tia, não se preocupe, o que você fez hoje valeu muito mais do que nós temos enfeitado na igreja. Valeu muito mais. Uma outra ocasião, eu estou contando isso, irmãos, porque são testemunhos do que Deus está fazendo nessa igreja. Eu tenho certeza, e as professoras que estão comigo, elas estão orando e sentindo a mesma necessidade. Elas estão falando: nós precisamos buscar mais. Uma outra ocasião, uma mãe, eu tenho encontrado essas mães nos hospitais, nas escolas. Como eu disse para vocês no começo, quando eu descobri o autismo do Lucas, Deus me falou que era uma oportunidade para exercitar o amor. E através dele, onde eu levo, eu encontro essas pessoas. Uma outra ocasião, outra mãe muito aflita, porque, irmãos, ter um filho especial em casa é uma coisa que nós que somos cristãos, muitas vezes a gente desmorona.
desmorona. Imagine as pessoas que não têm o apoio de Deus, têm o apoio de Deus, mas que elas não estão entendendo a lidar com isso. E aquela mãe naquele dia angustiada, meu Deus, por que Deus permite isso? Por que isso acontece? Por que nasce uma criança nessa situação só para sofrer, para fazer todo mundo sofrer? Não é possível. E ela falou, eu quero sair de casa. Eu falei, vamos. Aí a gente acabou marcando um parquinho, né, um lugar. E naquele dia uma das tias também me acompanhou só para cuidar do meu filho, para eu poder conversar com aquela mulher. Irmãos, o que Deus tem feito no meio dessas 5 mulheres que estão comigo é algo maravilhoso. Eu roubo muitas orações dos irmãos, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ter salas próprias, nós vamos ter orientação própria, porque está na hora de nós começarmos a olhar como Jesus olha, olhar para o coração dessas pessoas, ver as suas necessidades, abraçar esses filhos, remodelar as nossas salas, orientar os professores, orientar a igreja, fazer o que for preciso, mas que de alguma forma eles possam desfrutar da riqueza do relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1 a 5. João capítulo 9, versículo 1 a 5, diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui está mais uma passagem, irmãos, quando ali Jesus e seus discípulos se depararam com uma pessoa especial. Nós chamamos de especial. Todas as pessoas são especiais para Deus, todas as crianças são especiais para Deus, mas alguns necessitam de um cuidado a mais, de um olhar a mais, de um amparo a mais. É por isso que nós designamos especiais. E este cego estava ali à beira do caminho, e os discípulos começaram a fazer aquilo que nós muitas vezes fazemos. Quem pecou? Será que a mãe fumou, bebeu, usou drogas na gravidez? Será que o pai era usuário de drogas? Será que eles fizeram... O que aconteceu? Será que Deus está castigando a vida deles? Por que Deus permitiu isso? Por quê? E Jesus, mais uma vez, vem nos ensinar: ninguém pecou. Não é por causa de pecado, mas é para que nele se manifeste as obras de Deus. E quando nós falamos isso, normalmente nós pensamos na cura, porque a cura seria um alívio, seria algo maravilhoso nós não termos crianças que dessem trabalho. Seria bom você ter todo mundo sentadinho, você ensina e ele aprende, faz a lição e tal, vai embora, deixa a sala limpa e organizada. Seria bom se meu filho talvez não fosse autista, eu não aprenderia muitas coisas como Deus tem me ensinado, mas eu teria muito mais tempo livre, até mesmo para fazer a obra do Senhor. Mas acontece que Deus, Ele quer, através dessas situações, manifestar a obra dele, a glória dele nessas vidas. Ele quer usar a mim e a você. E sabe qual é a obra que Ele quer manifestar? É o fato de nós estarmos servindo a essas crianças, orientando, ajudando com amor, com carinho, com dedicação, estendendo a mão, se importando. Veja o versículo 4 que diz que devemos fazer as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus não está falando de descanso. Jesus não está falando de facilidades. Ele está falando de trabalhar, dar um jeito, buscar um meio de ter essas crianças no meio da igreja, de
de ter essas famílias no meio da igreja. O versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não é essa a missão da igreja? Não é essa a nossa missão? Ser a luz do mundo. Saiba, irmão, que muitas famílias, não são poucas as que existem. Nós hoje vemos tão pouco na igreja, mas porque a maioria deles está escondido dentro de casa. Os pais não têm coragem de vir à igreja com seus filhos por causa dos olhares acusadores, por causa da incompreensão, por causa do preconceito. Pergunte a qualquer pai de criança especial se é fácil vir à igreja, se é fácil ir a um shopping, se é fácil ir a um restaurante, como qualquer um de nós vai com seus filhos. Pergunte como é a rotina e você vai ver que não é fácil. Então não é que tem pouco. Aqui na nossa igreja nós temos casos isolados, né? Tem o Lucas e tem mais alguns, mas pouquíssimos. Mas não é porque são poucas as crianças, não. Eles estão por aí, mergulhados numa escuridão de tristeza, mergulhado numa escuridão de isolamento social, mergulhado numa escuridão de preconceito, de discriminação, de vergonha. E quem é a luz que vai iluminar essas pessoas? Quem é que vai levar a luz a essas pessoas? Se não somos nós. Servir a Deus vai muito além de vir aos cultos, dizimar, ofertar, cantar nos grupos, limpar. Isso tudo é servir a Deus. Mas é necessário ir um pouquinho mais além. É necessário dar um passo a mais e alcançar essas crianças. Eu rogo imensamente a oração desta igreja, porque é um desafio muito grande, mas é algo que Deus tem colocado nos nossos corações. A mim, as professoras que estão comigo, a todas as pessoas que estão nos auxiliando, de que nós tenhamos a capacidade de sermos as pessoas pelas quais Deus vai manifestar as suas obras, Deus vai manifestar a sua glória. Vocês estão conosco em oração? Amém. Vocês estão conosco nesta empreitada? É um desafio grande, irmãos. E conversando com as tias, a gente fala, olha para nós. A maioria de nós não tem estudo suficiente para isso. Algumas dizem, nossa, não concluí nem o primeiro grau, não sei nem, não tenho nem... Nós somos tão pequenos, mas o nosso Deus é grande. Aleluia. E quando nós dependemos do Espírito Santo, é só se colocar à disposição dele. É só se colocar à disposição dele. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos fazer uma oração? Que o Senhor venha nos usar como canais. Eu não estou dizendo, irmãos, não me entendam mal. Todas as crianças para nós são especiais. Nós temos procurado tratar todas as crianças com amor, com carinho, mas eu sempre tenho dito para as professoras nas nossas reuniões, quando você vê uma criança te dando muito trabalho, comece a orar por ela, porque ela tem uma necessidade no coração dela. Se uma criança não estiver correspondendo àquilo que você está pedindo, saiba que Deus tem uma obra a fazer. Eu sempre digo para elas, nós temos que entender que elas são seres humanos. Às vezes elas sofrem preconceito na escola, são corajosas, vão para a escola japonesa, estão lá todo dia, num lugar, num ambiente totalmente diferente. Muitas vezes sofrem humilhação, sofrem preconceito lá na escola. São guerreiros os nossos filhos. São crianças corajosas. Os que estão na escola brasileira, igualmente muito corajosos, porque eu tenho tido notícias terríveis das conversas que estão entre as crianças brasileiras. Da precipitação sexual, da imoralidade que está se espalhando no meio das escolas brasileiras. Os nossos filhos estão lá, lutando para se manterem puros, lutando para se manterem fiéis à palavra de Deus. São crianças maravilhosas, especiais. E eu tenho visto, irmãos, o carinho de cada uma dessas tias, com cada uma delas. Eu louvo a Deus pela equipe que Deus tem me dado e por essa igreja que tem acolhido essas crianças. Todas são especiais, mas nós queremos ter no nosso meio, sim, aquelas que não são aceitas em qualquer lugar. Nós queremos ter no nosso meio, sim, aquelas que dão muito
queremos ver ela regozijando com a presença de Deus. Nós queremos ver Deus confundindo os sábios. Eu tenho orado pelo Lucas e tenho dito: Deus, confunde os médicos. Dizem que os autistas, eles não têm noção do abstrato, mas o Lucas, em qualquer lugar que ele vai comer lá na escolinha, as professoras dizem que ele já põe as mãozinhas para orar. Por isso está orando. Nós podemos sim ensinar essas crianças. Nós podemos ensinar que Deus, Ele quer muito mais do que nos levar para o céu. Deus quer dar uma vida alegre. Deus quer dar a todas essas crianças a mesma alegria que todas têm, de estar pulando e saltando, cantando. Deus quer levar ao céu sim, mas enquanto nós estivermos aqui, Ele quer dar a todos vida abundante. A todos. Ore por nós, igreja. Ore por essa igreja, pelo que Deus há de fazer. Eu quero que você se comprometa conosco. Nós estamos iniciando uma nova etapa a partir desse congresso. E no ano que vem, se ainda nós estivermos neste lugar, que Deus permita que eu veja aqui aquelas famílias que nunca tiveram coragem de entrar numa igreja com medo do preconceito, mas que elas tenham coragem de estar aqui nesse lugar e ver os seus filhos aqui na frente, cantando e louvando ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Algum obreiro pode já chamar o pessoal lá de cima para mim, por favor. Todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor tão grande derramado sobre as nossas vidas. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem escolhido como igreja para levarmos a tua luz a pessoas mergulhadas numa escuridão de tristeza. Senhor, somos tão pequenos, nós não temos mérito algum, mas o Senhor é grande e nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, nós como igreja nesta tarde queremos te pedir, Deus, usa-nos como instrumentos teus, para que nas pessoas necessitadas se manifestem as tuas obras. Usa-nos como as tuas mãos a abraçar essas pessoas. Usa-nos como a tua voz a falar a esses corações. Usa-nos como os teus olhos para olhar com carinho, com amor. Deus, o Senhor tem colocado esse desejo nos nossos corações, Pai. E eu quero te pedir nesse momento que cada um de nós, membro desta congregação, sejamos cheios do teu amor, sejamos cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, tu não nos deste espírito de covardia, não. Tu nos deste, Senhor, autoridade para ir, Senhor, e pregar e libertar os cativos e oprimidos. Senhor, derrama da tua unção sobre a tua igreja, derrama do teu poder sobre cada um de nós. Nos enche com o teu amor, nos enche, Senhor, com a tua misericórdia e nos leva, Senhor, até onde o teu coração deseja ir. Nos leva, Senhor, até onde o teu coração deseja ir. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem chamado para isso e nós nos colocamos à tua disposição, Pai. Usa-nos em tuas mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu creio nos milagres que Deus há de fazer na nossa vida. Os irmãos podem tomar os vossos assentos?